certo? Então, vamos continuar. Quando falamos sobre as nanopartículas, vocês já sabem que os nanopartículas têm tendência de se agregar. E se tentam preparar os nanopartículas em concentrações altas, nunca vai preparar essas partículas, qualquer nanopartículas, metálicos, semicondutores, dielétricos. Por quê? Porque ele vai se agregar no pó comum, no precipitado, porque ele tem tendência de agregar. Por que ele tem tendência de agregar? Porque a energia de superfície sempre maior do que a energia de volume. E se a energia de superfície é maior, o que vai acontecer? Uma partícula vai tocar outra partícula no processo de migração, difusão, e nunca vai deixar essa partícula, porque não tem outra força para quebrar nanopartículas. Então, essa tendência para agregar vai precipitar, vai agregar essas nanopartículas para partículas comuns e no final no precipitado. E por isso deve pensar como alguma tecnologia para preparar os nanopartículas. E essa tecnologia existe, já existiu muito tempo atrás, nunca pensa sobre essas nanopartículas, mas usam essa ideia. Por exemplo... Professor, desculpa de novo. A sua tela não está grande para a gente, está só no PowerPoint. Só no... ok. Não está apresentando. Entendo. Eu não sei por que acontece, porque para mim também não tem movimento. Deixa-me abrir, talvez, este ponto aqui. Não sei por quê. Agora sim. Agora sim, mas para mim agora não. Eu não sei. Deixa-me parar de novo. Ok, parece que agora vai funcionar. Ok, agora funciona. Então, este esquema que deixa esse processo, que na verdade usa para qualquer outra ideia de preparação. A ideia é separar os objetos, os átomos, clusters, ou para receber outros materiais isolados de agregação. Por exemplo, essa ideia é a seguinte: se temos processo, também não tem movimento, você também não veja nada, você na apresentação, não sei o que aconteceu. Não, professor, tá na vídeo. No slide de abertura. Não, tá no slide de abertura. Entendo. Interessante por quê. Ok, talvez eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar segundo slide, não é primeiro, talvez vai ajudar. Talvez o slide é muito devagar, não entendo. Agora foi, agora está no segundo. Aqui, segundo. Você viu alguma coisa? Sim, a gente está vendo os vasinhos. Perfeito, perfeito. Então, esse sistema se chama Template Synthesis, o síntese templado. Ideia de síntese templado pensa o seguinte: se temos algumas
pinturas, algumas, por exemplo, aqui, compostos orgânicos, e do outro lado, qualquer outros lados tem compostos inorgânicos, o que vai acontecer? Quando eu vou aumentar a temperatura, os compostos orgânicos vai se transformar em alguns materiais, por exemplo, no carbono. Mas ele não pode aumentar ou mudar geometria dentro de compostos inorgânicos, porque os inorgânicos não mudam, os compostos inorgânicos não mudam. Então, toda a transformação será feita dentro de objetos inorgânicos e por isso a geometria não vai mudar. Exatamente o que foi feito esses objetos de argila e pintura na superfície, é a pintura de carbono, e essa pintura não muda, geometria de pintura não muda. Claro que essa pintura não é nanopartículas, mas a ideia é a mesma ideia. E essa ideia, na primeira vez, foi usada não muito tempo atrás. Talvez alguém já recebeu nanopartículas sem intenção, mas geralmente para receber nanopartículas especificamente, tem uma pesquisa que foi feita em 1986 na Jornal de Cromatografia, e pessoas tentam usar o sílica gel, que já sabemos que o sílica gel é mesoporoso. Então, foi a ideia seguinte: existe um polímero, se chama fenol, mistura fenol com hexamina. Essa fenol com hexamino às vezes tem resina troca iônica. Deixa-me marcar aqui, sim. Resina troca iônica baseado na fenol formaldeído, no fenolo e formaldeído, mistura de fenolo e formaldeído, resina fenol formaldeída. Mas esse problema é que essa resina sempre tem grande tamanho de partículas e ela é muito hidrofóbica e por isso não é muito boa para usar como elementos como resina troca iônica, porque se resina hidrofóbica, os íons não vai chegar até centros hidrofílicos. Então a ideia foi a seguinte: por que tentar usar esses monômeros como fenol e hexamine, os dois solventes solúveis, compostos orgânicos solúveis, adiciona no sílica gel tem poros, então se tem poros, dentro de poro tem só gás, eu coloco esses compostos orgânicos, ele vai passar entre dipor, e depois eu aumento a temperatura até 1000 graus. A ideia é muito boa, que na verdade a Albina também usava, para preparar nanopontos de carbono. E recebam alguma coisa tipo carbono. Para ativar este carbono, tratamento foi temperatura mais alta, depois 2000 graus, porque o carbono deve cristalizar. Para esta temperatura, 2000 graus, o carbono muito estável, não é problema para aumentar. Mas claro, aumentar a temperatura. Mas claro, não podemos aumentar a temperatura na presença de oxigênio. O oxigênio vai reagir com o carbono com 2000 graus. Então, sem oxigênio, nada vai acontecer com carbono. Todos os compostos orgânicos vai se transformar no carbono e carbono começa a cristalizar. E no final vamos receber, ele consiga receber nanopartículas esféricas com tamanho 3 até 10 micrômetros, ainda partículas muito grandes. Se você vai pensar sobre tamanho de poros de sílica gel, com certeza é maior do poro de sílica gel. E áreas de superficial, 150 metros quadrados por grama. Essa foi a primeira pesquisa.
Esse tamanho de poros, esse tamanho de partículas que eles recebem, de novo, muito maiores, então talvez ele formam fora da sistema poroso de sílica gel. Eu esqueci de falar. E como retirar essas partículas? Pode dissolver, por exemplo, as sílica gel no solvente que o carbono não é solúvel. Por exemplo, na presença de hidroxído de sódio. Hidroxído de sódio reage com óxido de silício, o carbono não reage. E você pode receber essas nanopartículas. Mas sílica gel não é objeto ideal, não é objeto bom para receber nanopartículas com tamanho fixo. Por quê? Porque sílica gel sempre tem mistura de vários poros. Por exemplo, o sílica gel, deixa-me pegar outra coisa, a pora de sílica gel pode ser essa geometria. E claro que alguns lugares têm a possibilidade de criar poros, partículas, outros lugares menor. Então, essa ideia de usar sílica gel não sempre funciona, mas funciona. E esta tendência de usar compostos inorgânicos como matriz para preparar compostos orgânicos ou outros materiais com nanotamanho, nanopartículas, não foi muito bem desenvolvida até os novos materiais porosos foi descobrido. Aqui a tabela de 3 tipos de nanomateriais, de materiais porosos. Primeiro material que se chama zeolitos ou argilas. Pilar clays argilas piladas, talvez. Argilas significa que todos estes zeolitos é mineral muito incomum. Vou falar sobre este mineral e sobre clays também, argilas para frente. Estes únicos componentes inorgânicos que têm poros. Porque às vezes, já aprenderam com vocês, que às vezes compostos cristalinos não têm poro. Todos os compostos cristalinos inorgânicos, quase todos, não têm poro. Únicos compostos cristalinos minerais inorgânicos que têm poro é zeolitos. E outras que se chama argilas, eles não têm poro, ele tem camadas. Uma camada, segunda camada, terceira camada. E essa distância entre camadas pode ser 20 nanômetros. No ideal, 20 nanômetros, se estas argilas se chama pilar, significa que temos maior, esses tamanho aumentam, essas distâncias aumentam para criar altos volumes, altas distância alta entre de camadas. Então, mas, professor, sim. Mas microporos até 2 nanômetros. Espera. Então, estes materiais naturais têm único problema. Todos eles têm tamanho de poro menos do que 2 nanômetros. Por exemplo, zeolitos têm tamanho de poro, lembra, eles cristalinos. Então, o que significa? Significa que todos os poros têm iguais tamanhos. Não pode ser Sim, fala sobre argila. Sim, espera 2 segundos. Então, todos os poros, materiais estes zeolitos têm, por exemplo, 3 nanômetros, 3 angstrom, não é nanômetros, 3 angstrom. Depois, tem outro zeolito que tem 4 angstrom. Depois tem
7 angstremos. E máximo possível 13 angstremos. Então, não existe, por exemplo, 12 ou 10, ou não existe compostos cristalinos que têm vários tipos, por exemplo, 7 e 13, ou 7,5. Porque compostos cristalinos, se você lembra, qualquer composto cristalino tem distância fixa entre de átomos. E essa distância fixa é criar estes cristais. Então, zeolitos sempre têm só este tipo de tamanho. É muito bom, porque é tamanho fixo, e se você quer receber alguma coisa dentro do zeolito, perfeito. Todos os que será dentro vai ter tamanho menor do que 3, 4, 7 ou 13, depende do zeolito. Mas você lembra que nanopartículas com tamanho menos que 13 angstrom não é nanopartículas. Não pode ser nanopartículas, porque nanopartícula começa com 1 nanômetro. Menos do que 1 nanômetro se chama clusters. Este já não é nanopartículas, já algumas átomos. Então, só um tipo de zeolitos pode ser usada para funcionar como matriz para preparar nanopartículas, que tem tamanho de 13 angstrom. Então, você pode preparar nanopartículas com tamanho menor do que 1 nanômetro, ou perto de 1 nanômetro. Não pode preparar 2 nanômetros, 3, 5, porque não tem este tipo de materiais que se chama zeolitos. Agora, a Albina fala sobre argila. Argila comum também não tem essa distância maior do que 2 nanômetros. Distância é muito pequena. Essa argila maior, no comum. Mas existe tecnologia, como tecnologia para grafeno, para fazer o óxido de grafeno. Tecnologia para aumentar essa distância entre camadas de argilas. Por exemplo, no Brasil, tem minerais que se chama bentonita. Esta bentonita, às vezes, tem estas camadas pequenas. Mas se tem tratamento de bentonita com alguns compostos, por exemplo, você coloca entre grupo de amônia, NH3, ou NH4NO3, nitrato de amônia, ok? Você coloca dentro de argila nitrato de amônia. Nitrato de amônia passa para pôr, porque tem íon de H4, íon de NO3, eles têm menos tamanho de que camadas, eles passam dentro de argila. E o que você depois faz? Você aumenta a temperatura muito rápido. Quem sabe o que vai acontecer com nitrato de amônia se eu vou aumentar a temperatura, por exemplo, até 200 graus? Importante que essa aumentação será muito rápida. Quem sabe os produtos de decomposição térmica de estes compostos? Química inorgânica, infelizmente, como eu já disse, no Brasil, ou pelo menos na PUC, bastante fraco. Você com certeza não sabe, mas eu posso ajudar. Nitrogênio e água. Eu sempre queria ajudar alunos para aprender mais química inorgânica, que não é para mim, é química quântica, não é química inorgânica. Então, nitrato de amônia decompõe para nitrogênio e água. O volume de nitrogênio gasoso, 200 graus, água gasosa, 200 graus. Então, o gás forma entre estas camadas e não tem saídas só para fora. E quando aumenta o volume, não tem saídas, ele quebra deixa-me, não sei, ok. Eles quebram
aumentam a distância entre camadas. E por isso, essa argila agora tem distância entre camadas muito maior. E, na verdade, se alguém comprou alguns compostos químicos de Merck, por exemplo, quando você abre a caixa, você pode ver dentro alguma coisa estranha, algumas partículas, alguns materiais que protegem ácido nítrico, por exemplo, para não quebrar o vidro, para não destruir. Essas partículas, na verdade, partículas de mineral que se chama sludá albina, que no português é mica, que foi tratado exatamente como eu agora disse para você. Esta mica, não sei no português, mica ou maica? Alguém sabe mica. o que é mica? Ok. Mica mesmo. Perfeito. Esta mica também tem camadas. Essas camadas abertas, porque é esse processo de tratamento. E essa mica é porosa. Até agora eu não entendi porque cientistas não consigam preparar uma camada de mica separada como foi feito para grafeno. O grafeno foi feito, não sei por que para mica não foi feito. Também é coisa muito interessante. Então, vamos falar. Então, existe, mas aqui, porosos, uma coisa, e camadas, outra coisa. Então, zeolitos é porosos, e você pode criar dentro. Os argilas é camadas. Então, você pode colocar um polímero dentro, alguma coisa dentro com tamanho longo, mas distâncias às vezes pequenas. E essa distância, menos do que 2 nanômetros, não é boa, verdade? Porque é muito pequeno. E para preparar nanopartículas, só começam depois outros tipos de partículas porosas foram descobertas. Compostos que se chamam mesoporosos. Existem compostos mesoporosos conhecidos também como óxido de silício, que se chama sílica gel. Óxido de silício comum é composto mesoporoso. Mas o problema que eu disse para composto óxido de silício, agora eu vou mostrar aqui tamanho de poro. Por exemplo, começam com 10 e, por exemplo, 20 nanômetros. E sílica gel tem este gráfico, por exemplo, de distribuição de porosos. Aqui, percentagem. Talvez pode ser um pouco outras, por exemplo, aqui, este gráfico. Então, por exemplo, a maioria de compostos de sílica gel tem 10 nanômetros de poro, mas também tem bastante que tem só 5 nanômetros. Também tem bastante que tem 15 nanômetros. Então, eu sempre vai ter mistura de partículas com 5, 10 e 15 nanômetros. E não posso receber só com tamanho fixo, como foi no primeiro lugar com zeolitos, que tem só um tipo de distância. Por exemplo, 4 angstrom. Não 4,1, não 4,2, não 4,5. Por exemplo, se eu vou agora criar mesmo gráfico para zeolitos, aqui, por exemplo, 0, aqui 1, 3, 4. Então, zeolito muito menor do que sílica gel, e mais importante é o seguinte. Essa forma de distribuição de poros, você pode ver que tem só 2 angstrom de tamanho de poro, não tem outra. Outro material, outro zeolito, outra marca de zeolito pode ser 4,
mas não é no mesmo zeolito, ok? Aqui é a diferença. Para sílica gel também posso manipular, e essa 10 nanômetros, na verdade, é muito complicado para receber. A maioria de sílica gel tem tamanho perto de 6 nanômetros. É muito comum, 6 nanômetros, mas ainda bastante larga esta banda ou caráter de distribuição de poros, estes nanômetros, bastante larga. Então, o sílica gel não é ideal. E no final do século XX, foi pesquisa para receber compostos mesoporosos, baseado de compostos amorfos, ainda compostos amorfos, é importante, com materiais que se chama MCM41. Essa foi a primeira que foi recebido, depois MCM48, depois SBA15, SBA16. Esses compostos mesoporosos não é cristalino, isso é importante, não é cristalino, contrário para compostos de microporosos, que é zeolito e argilas, eles compostos cristalinos. Mas o que é legal? Compostos amorfos ainda têm poros muito bem organizados e com tamanho muito bem definidas. Por exemplo, 10 nanômetros ou 8 nanômetros. Estes materiais mesoporosos fazem uma revolução na tecnologia de preparar de nanopartículas, vários tipos de nanopartículas. Então, tem, de novo, materiais mesoporosos com tamanho 2 até 50, e pode ser 100 nanômetros, porque tem macroporosos muito maior. Até 100 nanômetros você pode chamar mesoporosos, mas o UPAC limita até 50 nanômetros. E mais do que 50 nanômetros, compostos se chamam macroporosos. E aqui você pode ver que, na verdade, até agora, não existe tecnologia para receber compostos só macroporosos. Às vezes, esses compostos macroporosos é resultado de agregação de compostos microporosos ou sem poros, numa forma maiores de tamanho, por exemplo, agregação de partículas de óxido de silício. Ou você pode preparar uma cerâmica com poros grandes, macroporosos, na tecnologia. E existem alguns compostos orgânicos e também se chama, tem compostos que porous glasses. O vidro poroso, quando você pega vidro e faz o tratamento de vidro com ácido fluorídrico, por exemplo, HF. Você faz estes poros com HF, que o vidro solúvel. Ou você pega um silício e faz o tratamento com HF. Também funciona, você pode criar compostos macroporosos. Mas até agora, esta tecnologia não é muito bem desenvolvida. Ainda temos problemas para receber compostos macroporosos. Ok, 3 componentes. E agora eu quero mostrar essa nova tecnologia para preparar os materiais mesoporosos com tamanho fixo. E você pode ver aqui que já vários nomes de materiais que desenvolvido mais, mas quando você pode começar a analisar esses materiais, você pode ver que todos eles foi preparado, ou era preparado na presença de superfactantes. Aqui, cetiltrimetilamônio-bromide, superfactante, CETAB. De novo, a cetiltrimetilamônio-bromide, catiônico. Por exemplo, aqui non-iônico, surfactante non-iônica. A outra SBA15 foi preparada na presença de surfactante que se chama plurônico, P123. Este surfactante
3-dimensionais, bastante complicado, também não iônico. Então, fluorônico, não iônico ou catiônico. E MCM41 no pH base, outros tipos de materiais, contrário, no pH ácido, muito ácido. Então, se vamos pensar os dois blocos, pH base tem MCM48, pH ácido, com outro tipo de surfactante, tem SBA15. E à direita, você pode ver tamanhos de poros. MCM41 tem 2 até 10 nanômetros de poro. E não vejo aqui superfície, mas às vezes superfície muito alta, mais do que 500 metros quadrados por grama. E tem SBA15, você pode ver que tem superfície 400 até 1000 metros quadrados por grama. E tamanho de poro 4 até 30 nanômetros. Qual é a diferença? Eu vou explicar um pouco para frente. Então, temos alguma coisa que se chama MCM41, MCM48, SBA15, SBA15. O que significa? Qual é a diferença? Vamos falar o seguinte, qual é a diferença? A diferença é como estes poros dentro de matriz amorfos se distribuem. MCM41, estes poros têm geometria de hexagonal. Eles distribuem como geometria hexagonal. Com outro tipo de tratamento, 48, eles distribuem como cúbico, como o cubo. Então, hexagonal, o cubo. Hexagonal, aqui para baixo, e cubo. Os dois tipos de geometria. Tem 3D geometria e 2D geometria de estes compostos. Às vezes, SBA15, MCM41 é mais comum. MCM48 foi recebido recentemente. E eu ainda não encontrei na prática essa SBA16. O que significa SBA ou MCM? No começo, pessoas pensam o seguinte: materiais mesoporosos, tipo materiais com mesopor. Mas, na verdade, não tem nenhuma relação sobre isso. Este é só o nome, como você tem preparação no laboratório, você coloca alguns nomes de materiais para cadastrar. Esse mesmo nome de laboratório nos Estados Unidos usa para cadastrar os materiais e por isso não tem nenhuma relação. MCM, só MCM para lembrar. 41, 48, são números e algumas caracteres para catalogizar estes materiais. Ok, então, contrário do óxido de silício, este óxido de silício, de novo, óxido de silício, este óxido de silício foi preparado na presença de surfactantes. E estes surfactantes ajudam a preparar óxido de silício com poros fixos, com poros, primeiro, com superfície maior, e segundo, com poros com tamanho pelo menos iguais. E vamos ver para frente. E por que precisam estes compostos porosos? Porque eu já mostrei essa ideia que se temos compostos porosos, podemos colocar dentro de poro um composto orgânico ou metálico, óxido de zinco ou óxido de hidroxído, qualquer objeto, dentro de poro, e esta pora vai limitar o crescimento de nanopartícula.
porque o que precisam de fazer é limitar o crescimento. Esta abordagem se chama nanoreator, o síntese como nanoreator. Por que nanoreator? Porque, na verdade, imagina que você tem uma frasca com volume total 0, não, com tamanho, não vou falar sobre volume, com tamanho 10 nanômetros. E claro que são 10 nanômetros, esse limite vai limitar o que você vai preparar nesta frasca. Sim. E aqui, por exemplo, tem esta síntese que baseada na preparação de compostos porosos, mesoporosos, se chama template synthesis, o síntese templado, porque óxido de silício funciona como templado. E materiais que têm estes mesoporosos fixos se chama ordered mesoporous materials. Todos os materiais com mesoporos se chamam mesoporous materials, mas materiais que têm mesoporosos organizados, que têm geometria de mesoporosos conhecidas como cúbico ou hexagonal, cubo ou hexagonal aqui, se chama ordered mesoporous materials. Vamos ver como eles funcionam. Então, mais comum procedimento para preparar compostos com tamanho fixo, com tamanho nanométrico, usa sistema de síntese templado e usa composto inorgânico como host. Guest é seu composto orgânico ou metais que você vai colocar dentro de este host para preparar o seu nanopartícula. Às vezes, você pode preparar nanopartículas entre estes tamanhos, 1,5 até 30 nanômetros. Por que tem este limite? Para baixo, não tem interesse. Menos do que 1 nanômetro já não é nanopartícula, já é cluster. Alguns átomos. Talvez existe algumas interesse, mas não é comum. Mais do que 300 nanômetros, é muito complicado criar estes mesoporous materials. É difícil, não existe metodologia para criar maior tamanho. Mas também existe outro limite que eu vou mostrar agora. Então, vamos falar sobre estes compostos que se chama SBA15. Vou mostrar como preparar depois, mas agora quero mostrar para você lembrar sobre o nosso curso de adsorção, porque estudam essas adsorção de nitrogênio. Agora você pode ver que os materiais que estudam têm mesoporos, aqui porque tem histereses, que o nitrogênio primeiro absorba e desorba, se absorba e desorba, não, vários outros tipos de características, e podemos determinar tamanho destes mesoporos. E aqui podemos ver que tamanho de mesoporos, pelo menos, como eu já disse, pelo menos, não pega essa ideia, vamos que... quanto? 70 angstrom, ou 7 nanômetros. Então, maioria de poros é 70 angstrom ou 7 nanômetros. Perfeito. Então, se eu quero preparar meus nanopartículas, eu nunca vou poder preparar partículas com tamanho maior do que 7 nanômetros. Menos do que 7 nanômetros. Porque este limite de poro. O sistema poroso tem limite de poro. Então, essa SBA15 pode usar para preparar algumas nanopartículas. Vamos ver agora a microscopia. Microscopia de estas partículas porosas é muito bonito.
Agora à esquerda, você pode ver microscopia de transferência, uma camada de SBA15. É muito difícil preparar esses materiais, esse tipo de camada, porque sempre tem várias camadas. E SBA, lembra, ele é dielétrico, porque óxido de silício é dielétrico. E não tem limite para preparar várias camadas, 2, 3 mil camadas. Por isso é difícil fazer esta qualidade. E agora você pode ver exatamente o que eu disse. O que estas paredes feito de óxido de silício, esse óxido de silício não é cristalino. O composto amorfo, que tem ligações silicone, oxigênio, silicone. E estes compostos amorfos dentro de poro. Mas cada pora tem iguais tamanho. Isso é o primeiro. Tamanho, como já sabem, 7,5 nanômetros. Cada pora tem iguais tamanho, que não é comum para óxido de silício. Segunda coisa positiva, este poros se organiza numa geometria específica, contrário para óxido de silício. Óxido de silício amorfos, mas agora pensa sobre buracos, sobre poros, como composto cristalino. Parece que os buracos criaram uma matriz com geometria fixa, que é muito interessante e muito incomum. Por isso, você pode ver estes buracos no raio-x, na espectroscopia raio-x, na mesma máquina que usam para estudar compostos cristalinos. Então, o composto amorfo, mas porque buracos eles se organizam, você pode ver algumas sinais na espectroscopia raio-x, reflexão, como prova de organização destes compostos. O óxido de silício comum não tem nenhum sinal do raio-x espectroscopia. Por exemplo, óxido de silício tem este tipo de sinal 2θ, o ângulo que o raio-x passa, reflexão, não tem nenhuma reflexão, e na MCM42 tem reflexo, que mostram que os poros se organizam. É muito fácil para determinar que tem esses poros. Então, SBA 15 é materiais organizados, poros organizados, com tamanho fixo. Presta atenção para a superfície. Superfície 700 metros quadrados por grama. A superfície alta e é muito alta para compostos e não pode criar essas superfícies só para nanopartículas. Só para partículas porosas você pode criar essa superfície. Volume é bastante comum, até 1 ml para centímetro cúbico per grama, centímetro cúbico per grama. É a mesma coisa do que acontece no óxido de silício, porque não é problema de volume, problema de organização. E mesmo iguais tamanho de qualquer pora nestes materiais. E à direita, a mesma microscopia, mas ao lado. Você pode ver que uma camada tem poro, mas agora ao lado, esse pedaço de SBA 15 tem aqui, essa coisa branca, é poros. É poros passa entre de materiais total. Então, meu composto pode entrar neste buraco, nesta pora e sair fora de silica gel. Então, eu posso, estes materiais podem absorver compostos orgânicos e inorgânicos e tem este limite de tamanho de poros. Então, muito bonito, muito boa, mas tem alguns problemas. Como preparar essas partículas bem organizadas? Essa ideia que
precisam usar surfactante. Mas vamos falar sem surfactante primeiro sobre nanopartículas. Por exemplo, aqui a forma, quando usa nanopartículas de silício, que se chama Lidox, nanopartículas de silício, solução de nanopartículas de óxido de silício, no água se chama Lidox, HS40 é marca de Lidox. Então, temos soluções de óxidos de silício, ou suspensão de óxidos de silício no água, no soluções aquosas. As partículas de óxido de silício têm 12 nanômetros de tamanho, pelo menos 12 nanômetros, aqui na figura. Vamos colocar o nosso polímero. Aqui em cima, à direita, é polímero. Então, temos partículas de silício e temos nossos nanopartículas, que não é poroso. E você lembra que eu disse no começo, tamanho de nanopartículas de carbono foi maior do que tamanho de pó, que pode ter algumas sílica gel. Por que isso acontece? Porque, na verdade, este composto orgânico não foi criado dentro de superfície, dentro de pó. Ele foi criado fora de nanopartículas. Estas nanopartículas não têm poros. Estas nanopartículas sem poro, Lidox, esses materiais que não têm poro, esses vários tipos de partículas, mas maioria 12 nanômetros. Depois você coloca polímero, polimerizar esses partículas, esses polímeros, e faz tratamento térmico, recebe um carbono com compostos inorgânicos dentro desses composto polímero. Depois, você trata com ácido fluórico, e ácido fluórico reage com óxido de silício. Como ácido fluórico reage com óxido de silício? Porque a química inorgânica é bastante fraca para vocês, eu vou escrever a fórmula para vocês. Ou alguém pode dizer o produto. Eu vou falar. H2 silicone F. Às vezes, podemos... tem 4 fluoro para cada silício. Se O2, vamos substituir com fluoro. Cada fluoro tem menos 1, cada oxigênio tem menos 2. Então, eu posso preparar CHF4. Mas no excesso de CHF, este CHF4 vai criar o ácido que se chama, que tem fórmula H2CF6. E este ácido vai sair de poros aqui fora, como solvente, como água, e vou receber partículas mesoporosas, foi feito de carbono, que foi depois tratamento térmica com temperatura alta, e vou receber essas partículas, se vou usar partículas de silício. Essa síntese de matriz, para preparar compostos macroporosos de carbono. Agora você pode ver que eu preparo carbono com macroporos. Mas eu quero preparar outro material. Quero preparar partículas de carbono. E você pode ver que aqui não é tecnologia para preparar partículas de carbono. Eu posso, aqui tecnologia para preparar só carbono mesoporoso. Então, melhor usa outra tecnologia. Tecnologia que se chama sílica nanopartículas estabilizadas com surfactante. E agora eu vou dizer como preparar estes MCM42 e outros tipos de MCM. O que vai acontecer como procedimento de preparação de óxido de silício funciona, como preparar óxido de silício
geralmente falando, como eu posso preparar óxido de silício mesoporoso? Procedimento bastante simples, eu vou falar para frente um pouco mais, mas a ideia é a seguinte: eu pego um composto que se chama silicato de sódio e coloca ácido, por exemplo, clórico, hidroclórico. No presença de ácido hidroclórico, primeiro eu preparo ácido silicato, desculpa, ok, HCO3, e depois de tratamento térmico, menos água, eu vou preparar CO2 nas X moléculas de água, que se chama sílica gel. Por que sílica gel? Porque gel é forma de composto amorfos mesoporosos de sílica. Existe sílica gel e sílica zol. Este zol aqui, esquerda, é sílica zol, que depois de tratamento vai criar sílica gel. Mas este procedimento eu vou falar um pouco depois. Mesma ideia foi realizada no preparação de sílica porosa organizada. Como foi feito? No procedimento, quando faz esta síntese de ácido silicato, ácido de silício, eu coloco surfactantes. E o que o surfactante faz? Ele faz estas células com óxido de silício. E você lembra, essas células sempre têm geometria esférica, porque a geometria esférica temos menos superfície de micela e mais volume para a micela. Então, essa micela, como surfactante, então precisam concentrações de surfactante maior do que concentrações micelar, de preparação de micela. Eu coloco esse surfactante, ele prepara a micela e micelas foi preparado em cima ou perto de óxido de silício, essa ácida de silicato, ácido de silício, prepara em cima deste ácido. Então, eles depois, você pode fazer o seguinte tratamento. Temos essas micelas, e agora você pode colocar o polímero. Depois de tratamento térmico, temos carbonização e recebemos mesmo materiais, carbono mesoporoso, mas agora temos estes mesoporos com tamanho fixo. Mesma coisa, porque o tamanho de micelas também é fixa. Mesmo tamanho, mesma geometria. Estes carbono poroso melhor, por exemplo, a superfície de este carbono melhor. E segundo, porque eles têm tamanho de poros fixos, mesoporosos, ele funciona mais seletivamente do que outros compostos. Ok, essa também é sistema de síntese com tamanho de poro fixo ou uniformal de polímero, que é fora de matriz. E, finalmente, podemos fazer, eu acho que já tem limite que horas são. Eu vou falar porque já um pouco devagar, deixa-me ver que horas são. Ok, entendo. E não vou falar sobre isso, vou falar sobre outras ideias, porque é a mesma coisa, que se chama nanocasting synthesis strategy, estratégia de síntese um pouco outra. Aqui, neste gráfico, você viu que eu coloquei o polímero ainda quando não tem absorvente, ainda não tem polímero
que foi feito de óxido de silício. Ainda tenho nanopartículas separados. Eu coloquei meu polímero em cima, polimerizei, por isso recebe os carbono fora de nanopartículas de óxido de silício. Mas se eu quero preparar nanopartículas, eu posso fazer esse que se chama nanocasting. Eu vou preparar os absorventes que, por exemplo, neste caso, MCM48, eu vou preparar óxido de silício, que eu mostro aqui em cima. Este óxido de silício depois de tratamento. Então, como eu faço? Eu misturei silicato de sódio com ácido na presença de surfactante e polimerizei este óxido de silício, vai preparar óxido de silício com estes poros aqui poros brancos. Preparei. Depois, tenho um problema. Ainda tenho surfactante na presença de óxido de silício. Eu tenho que retirar este surfactante. Como retirar? Eu posso tratar térmico estes materiais, sem adicionar nenhum polímero, certo? Eu posso limpar com solvente, mas melhor eu vou tratar com temperatura alta e todos os compostos orgânicos que é dentro, todos os surfactantes, vai criar, no presença de oxigênio agora, no presença de oxigênio, vai formar CO2 e vai sair fora de absorvente. Então, eu vou receber materiais inorgânicos com poros fixos. Agora, você pode ver que o diâmetro deste poro é fixo. E lembra, eu mostrei para você, microscopia eletrônica, que estes poros têm tipo de cilindros que entra e sai fora da materiais. Então, tem sistema de porosos com diâmetro fixo, por exemplo, 7,5 nanômetros. Recebeu. Aqui, neste momento, este material se chama alumínio MCM48. Depois, eu coloco meu composto orgânico. O que vai acontecer com o composto orgânico? Ele vai passar dentro de poro, porque a poros absorve composto orgânico. Ele passa dentro de poro, contrário que estes materiais, que foi fora de poros, fora de partículas. Ele passa dentro de poro. Depois eu pirolizo estes materiais, recebe carbono entre de poro e no final faz tratamento de óxido de silício como HF. E o que aconteceu agora? Agora eu vou receber alguma coisa que não é nanopartículas, mas nanoestruturas com tamanho fixo, com diâmetro fixo, pode ser nanobotões, alguma coisa deste tipo, que é, na verdade, tipo reflexo de poros que tinha no caso de nanopartículas. Este sistema, esta abordagem se chama nanocasting, para receber algumas nanopartículas, nanoestruturas dentro de óxido de silício. E vamos, no final, vou mostrar este exemplo, um exemplo para você. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou preparar SBA. Eu acho estranho porque eu não vejo, Rafael, SBA 15, aqui. E então, eu preparo SBA 15 como para hidrolisar silicato de sódio na presença de surfactante. Eu preparei, receber compostos mesoporosos, presta atenção ao tamanho 7,5 nanômetros. E depois, o que eu faço depois? Eu faço tratamento destes materiais com sal de zinco, por exemplo. O cloreto de zinco. O cloreto de zinco é solúvel, vai passar
dentro de absorvente, dentro destes poros, e depois eu coloco hidroxito de sódio ou faço o tratamento térmico de, por exemplo, nitrato de zinco. Zinco, NO3, 2 vezes, com tratamento térmico, vou ajudar o que vai acontecer. Zinco O mais NO2 mais oxigênio. Então, esta coisa gasosa vai sair, gasosa, e o óxido de zinco vai ficar entre de absorvente. E vou estudar superfície de novo, eu posso ver, e agora é importante. Professor, Eu posso... vou fazer uma pergunta. Não seria melhor usar nitrito de zinco? Por Já quê? porque o nitrito ele é mais instável, né? Então ele volatilizaria mais rápido. Pode, mas não é esse o problema. Nitrito menos estável, sim, mas hidrolisa mais porque ácido nitrito é menos forte. E temperatura não tem problema, porque é contrário, precisa de temperatura bastante alta, porque não tem só óxido de zinco, só nitrito de zinco quebrar, mas também o surfactante tem que sair. Então, Entendi. pode usar qualquer outro, não é problema, acetato de zinco, mas melhor não é cloreto, não é sulfato. E o que é importante, depois de tratamento, que eu quero que você preste atenção, ainda temos estrutura mesoporosa, ainda temos esta forma de histereses que o gás absorva e depois dessorba. Significa que óxido de zinco não preocupa todos, não é ocupado, não preencher todos os mesoporos, só parte de mesoporos. E agora podemos determinar o tamanho de esses mesoporos. Lembra, foi 7 alguma coisa, é agora 40 angstrom, 4 nanômetros. Então, o tamanho diminui até 40. Significa que se tinha por 7 nanômetros, ou 7 nanômetros, parte de por tem óxido de zinco. Isso é importante que você entende. Você não pode preencher a pora total, porque é nitrato de zinco maior do que óxido de zinco de tamanho. E talvez nitrato de zinco foi dentro de por, mas também tinha água, também outros componentes. E quando você faz o tratamento, com certeza o material vai ter menos tamanho do que por. Você não pode receber mais tamanho do que por, tamanho nanopartículas do que pora, mas menos vai receber. E é exatamente o que a Albina recebe quando ela prepara nanopartículas de carbono usando óxido de silício como matriz. Então, temos 4 nanômetros de por e 4 nanômetros de óxido de silício dentro de pora de 7 nanômetros. E agora vamos ver essa microscopia. A SBA com óxido de zinco, você pode ver que, na verdade, tem óxido de zinco entre estes poros. E agora, mais importante, para baixo, essa uma figura de TEM, você pode ver que óxido de zinco, essa coisa branca, ele preenche esses buracos ou poros de SBA 15, porque ele na linha. Aqui em cima, você é microscopia de em cima. Mas ainda, você lembra, você ainda recebeu materiais de composito, de carbono, como óxido de zinco. Não é nanopartículas de zinco, não é nanopartículas de carbono. E essa microscopia à direita, que é microscopia de SEM, mostra que, na verdade, você tem um composito, um material sólido, pesado, que não tem nenhuma diferença de óxido de silício.
você tem que tratar agora esses materiais para retirar óxido de zinco de matriz de óxido de silício. E agora não está fácil, porque HF pode solubilizar os dois, óxido de silício e óxido de zinco. Então, se você pode preparar óxido de zinco como forma de nanopartículas, mas, de novo, na forma de composita. E por que precisa de composita? Porque, por exemplo, o óxido de zinco tem propriedade antibacteriana, ele pode matar bactérias melhor do que o óxido de silício. Este tem propriedades catalíticas, então você vai receber nanopartículas ativos imobilizadas na matriz de óxido de silício, que é neutral, muito estável, que é bom, para usar como catalisadores. Os nanopartículas de óxido de silício, se você vai receber separados, como você vai usar esses nanopartículas se eles muito estáveis na água? Ele vai suspender na água, quando você vai tentar separar eles vai se agregar de novo. Então, o que eu quero dizer? Que não é necessário quando você pensa sobre nanopartículas, com esses nanopartículas deve ser separado de matriz. Não é necessário. Às vezes, você vai precisar matriz, não só para preparar os nanopartículas, mas também para estabilizar e usar esses nanopartículas. E agora podemos ver os dois matrizes, SBA15, que tem superfície 700 metros, depois de absorção de óxido de zinco, eles têm 200 metros, tudo certo, porque algumas superfícies diminuem porque ele tem óxido de zinco. Também muito mais diminui o volume de poros, também claro, e tamanho de poro também diminui. Isso é prova que você tem óxido de zinco, não é fora de partículas, mas dentro de poro de óxido de silício, que é prova muito boa para que você deve sempre mostrar essa prova que você criou esses nanopartículas entre de sistema porosa. E outro exemplo para finalizar, o exemplo como foi criado o carbono, materiais de carbono entre de óxido de silício organizada mesoporoso. Muito mais fácil separar carbono de óxido de silício, porque óxido de silício, quando você faz o tratamento com HF, óxido de silício solúvel, o carbono não é solúvel. Não é solúvel. Então, você vai receber matriz de carbono, essa microscopia, pontos brancos é lugar onde você tem mais carbono, e ponto preto, eu acho que pode ser contrário, depende da microscopia. Ponto preto é onde foi os partículas de sílica. Então, você recebe uma estrutura organizada de carbono que reflexa de matriz de óxido de silício. É muito incomum. Então, você tem carbono que na verdade, mirror o reflexo de óxido de silício, com poros, mas é reflexo. Estes materiais, agora, muito comum. Eu também tenho algumas publicações como preparar, por exemplo, carbido de silício. Também é muito complicado preparar carbido de silício porque é composto muito cristalino, é poroso, é difícil preparar poroso composto de silício. Ok, para hoje bastante. E não vou perguntar agora, porque vamos falar um pouco mais depois sobre isso. Ok, alguém tem dúvidas? Ou algumas coisas
que quer repetir? Não, professor, eu só queria perguntar, na verdade, que quando o senhor falou daquela, né, do template lá do polímero e do surfactante, se essa metodologia também serve para Corshell. Ok. Tatiana, eu vou falar sobre metodologia de preparação de exatos materiais quando começa a falar sobre, por exemplo, óxido de silício, partículas semicondutores e partículas metálicas. Eu vou explicar mais profundo como funciona e o que pode aplicar. Agora, ideia geral. Na verdade, que bom você me pergunta. A ideia geral, quero dizer de novo, a ideia geral, para preparar qualquer nanopartícula, você tem que separar uma partícula de outra. E você pode separar eles usando, por exemplo, soluções muito diluídas, ou e essas diluídas pode ser no forma gasosa. O gás, se você tem forma gasosa, por exemplo, CH4, o silicone no forma gasosa, CH4, o silano. E se você vai preparar os nanopartículas de óxido de silício no presença de oxigênio, por exemplo, o CH4 vai reagir com moléculas CH4 e preparar os partículas pequenos. No soluçal, se você dilui muito, por exemplo, sal de ouro, quando o sal de ouro vai se distância entre átomos de ouro bastante alta, você vai preparar nanopartículas. Se você vai usar matriz inorgânica e compostos dentro desta matriz inorgânica, você vai preparar compostos pode preparar compostos nanopartículas. Mas este exemplo final, você vai ter a matriz sólida. No primeiro, matriz gasosa, é fácil separar seus nanopartículas com matriz gasosa. No segundo exemplo, matriz líquida e seus nanopartículas, um pouco mais difícil separar seus partículas de matriz líquida. Vamos falar sobre isso também. E no final, matriz sólida e seus nanopartículas também sólido. Muito mais complicado separar matriz sólida de matriz sólida. Então, sempre você tem que diluir seus nanopartículas, qualquer jeito, usar matriz. E eu vou, talvez, na próxima vez, vou falar muito mais concreto sobre outros tipos de procedimento, outras abordagens que usar. O Rafael pergunta sobre sonicação. Eu vou falar sobre isso no processo de preparação de sol gel. Na verdade, sonicação ajuda para quebrar as partículas que já formou agregação. E não ajuda muito. Coisa muito um pouco mais complicado para falar. Eu vou falar, ok? Mas, professor, eu acho que você não tem muitas aulas. Até dia 13, acho que só 2 aulas até final de semestre, não? Até 13? Não sei. Quem sabe? Eu já fala. Então, acho que pelo site até dia 19 deve ser nota final. 19, não sei se é segunda-feira, mas... Mas você verificou já? Cá, 6, entendo. Gente, talvez você tenha sorte. 6 de dezembro e 13 de dezembro. Tem 2 aulas. Ok. Entendo. Então, para isso, não tem tempo muito para falar sobre... Não sei, ou curto falar sobre síntese e outras. Porque Não, entendo, sim. Ok. Vou falar mais rápido sobre partículas mais importantes. Eu vou falar sobre óxido de silício. Você já falou sobre carbono.
óxido de silício e nanopartículas metálicas. Eu acho que não vou falar sobre nanopartículas de semicondutores, porque não é muito específico, não é muito interessante para nós, é mais para de pessoas de física. Ok, bom o que você me diz. Então, dois aulas, e não se preocupa, se não vamos ter outra prova, significa que vamos usar só a primeira prova para finalizar. Ok? Se não temos tempo para outra prova. E como fica a nota, professor? Fica só o seminário e a prova? Exato. Vai ficar este tipo de nota que você já tem. Se não vai ter outra prova. Se não vai ter outra prova de segunda prova. Depende do tempo. Se a Albina tem razão que tem que acabar 13 de dezembro, e a nota, Albina, essa nota final deve ser até que dia? Albina sair? Ah, não. Mas pelo site, mas se eu olhei certo, dia 19. 19, 18, 19, segunda-feira. Eu sei que você não vai gostar segunda prova no dia 18, por exemplo. Mas ok. Professor, a gente pode colocar essa segunda prova no sábado, igual o senhor fez essa. Não, E aí o senhor teria aula do dia 6, a do dia 13, e a gente faria a prova no sábado 18. Perfeito. Tatiana, você não acha que alunos vai gritar para você o que você diz? Para mim é perfeito. Vai, com certeza, né? Vai me xingar, não tem problema. Vai xingar, sim. Mas talvez alguém quer melhorar os resultados e talvez... Pois é, exato, porque assim, eu lembro que teve um pessoal lá nos testinhos que o senhor fez que tirou uma nota não tão legal. E aí, se essa prova fosse, sei lá, talvez múltipla escolha... claro, é mais fácil. Seria melhor. Menos cálculos, com certeza. E aí também seria uma maneira também da gente recuperar meio que aquela notinha dos testes, entendeu? Ok. Então, vamos planejar como primeira abordagem 6 e 13 e a prova 18 de dezembro. Desculpa, 18 de dezembro, sim, 18 de dezembro. Ok? Ok, professor. Ok, gente. Então, até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau. Professor, você pode... Acho que você também pode verificar o mais certo essa data final, porque eu não tenho datas exatas, só verifiquei pelo site mesmo. Albina, eu sempre acredito de você, com certeza. Então, eu tenho certeza. Se você diz, significa que com certeza é estes dados. Mas vou verificar. Ok?